A gente teve uma mulher que, como a gente até anunciou, né, tentou se jogar de uma das torres do estádio Omarizão, lá na zona norte aqui da cidade de Caicó, né, e ela, segundo relatos de pessoas próximas, tem problema de depressão. Ela é uma pessoa idosa, tá ali com seus 50 e poucos anos de idade, quase 60 eu acho, né, mas aquela situação toda, eu até noticiei semana passada, quando a gente acompanhou o fato inteiro, o fato todo, né? Um problema de saúde muito grave, um surto que ela estava muito forte, né? Da doença, agravado pela separação dos netos, né? Agravado pela separação dos netos. Segundo ela mesma dizia lá, que queria os netos. Houve a separação familiar dos netos, e aí aquilo ali foi um estalo, né? Para desencadear aquela situação toda ali. Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da depressão na pessoa idosa, como é que se tem que ter, que cuidados tem que se ter. Bem, Sidney, a gente acompanhou, quem mora aqui em Caicó e até em outras cidades vizinhas, esse fato, né? A pessoa idosa que tentou cometer suicídio e tem um histórico de depressão. Isso acontece 98, 99% das pessoas que tentam o ato, elas têm depressão como uma doença. E um gatilho, no caso foi, o fator estressor foi a separação dos netos, a retirada deles, né, perto dela. Isso é muito comum. A gente não vive sem fatores estressores, sempre vai ter alguma coisa. Agora, se você está fragilizado mentalmente, no caso, com uma depressão em curso, com uma doença, a resposta do organismo ela é bem diferente, é bem desproporcional. Pode ser tentando o suicídio, pode ser, como você bem falou, surtando, tendo uma reação desproporcional em qualquer fator estressor. Irritado, ou mesmo se isola, ou mesmo não quer mais se alimentar, fica sem paciência. Então, um dos grandes objetivos é a gente tirar o paciente desse risco iminente de cometer o ato extremo. Os outros, tratar a doença, qualidade de vida e diminuir o risco de complicações de outras doenças, né? A depressão, ela anda, ela piora, ela anda atrapalhando também o curso de outras doenças cardíacas, doenças cerebrais, doenças articulares, depressão e dor, por exemplo. São duas entidades que andam juntas. Quem tem depressão tem muito mais dor, tem muito mais dificuldade de aderir ao tratamento da dor, consequentemente de melhorar. Então ela não está sozinha, ela não causa só as complicações que a gente já conhece, de piora da qualidade de vida, risco de suicídio. Ela também interfere na memória. Quem tem depressão tem um risco maior de ter demência, no sono. Então tratar a depressão, reconhecer os sintomas são bem sutis, como a gente falou. Muitas vezes aquela pessoa não, isso é normal, é porque ela sempre foi assim, irritada, é porque ela nunca gostou de conversar com as pessoas, ela nunca gostou de sair, ela teve essa... Não, tem que ser avaliado. Você perceber algum sintoma desse, principalmente no indivíduo idoso, que não tem aquele fato de ter melancolia, de chorar muito, ele simplesmente apresenta o quadro com sintomas bem discretos que sempre eu estou relatando por aqui. Dores, a memória mais difícil de lembrar, o sono, o apetite, fica muito agitado ou muito quieto demais, sem energia, fraquezas, relatam muito essa falta de disposição, essa falta de coragem, como estou fraco. Isso pode ser uma depressão, e a depressão pode causar esses fatos e outros também que podem culminar na morte do indivíduo, direta ou indiretamente. Então reconhecer é o primeiro passo, as pessoas estarem conscientes que a doença ela existe muito mais do que a gente imagina. Em 2019, por exemplo, o IBGE publicou um dado que a maior parcela da população que tem depressão são os idosos. Essa taxa gira em torno de 15% das pessoas que sabem do diagnóstico, porque a gente sabe que é subdiagnosticada a doença. Como tem sintomas sutis, a população ainda tem aquele mito de tentar vencer e achar que não é doença, aspectos religiosos, aspectos outros. Então, se esse estigma for tirado, provavelmente essa incidência aumenta muito mais.
15% dos que sabem, dos que foram diagnosticados. Quantos daqueles não foram diagnosticados? Quantos daqueles que acham que aquilo é da velhice? Quantos daquele acha que não, é porque ele está triste? Sempre colocando a culpa num segundo fator. Porque isso, porque está aquilo. Então, é muito mais prevalente do que a gente imagina. E é uma doença gravíssima. A gente está acostumado Não, doença é doença física. É uma perna quebrada, é um AVC. Mas as doenças da mente, elas são tão graves quanto doenças em outros órgãos, sentidos, em outras áreas. Então, tratar, reconhecer é fundamental em qualquer idade, mas no idoso, principalmente porque ele anda com doenças que podem entrar em desequilíbrio e o risco do ato extremo do suicídio é muito maior. Doutor, quando acontece do idoso dizer que não quer tomar a medicação, porque talvez vá mascarar o problema, mascara o problema ou resolve o problema, a medicação? Excelente pergunta, Sidney. A solução de problemas complexos dificilmente é simples. Então, problemas complexos, soluções complexas. Então, é uma doença, independente de ter fator ou não, é uma doença. Independente da pessoa ter problema na família, todo mundo tem. Independente de ter dívida, todo mundo tem. Independente de ter qualquer problema, é uma doença. A gente tem que encarar como doença. Não, não vou tomar o remédio porque se eu resolver isso aqui, eu melhoro. Talvez num episódio depressivo, ou seja, não sendo a doença, sendo só um episódio, a pessoa possa até resolver. Numa depressão leve, talvez isso possa melhorar, mas em depressão unipolar, depressão maior, aquela depressão clássica que a gente conhece, a gente tem que entender como uma doença. É um desequilíbrio neuroquímico. Algumas substâncias no cérebro estão desajustadas. Há pouca serotonina, há pouca substância neurotransmissor que dá prazer. Então, isso é o primeiro passo, reconhecer que é uma doença. Não adianta, não. Se eu resolver isso, aí das dívidas aparece outro problema. Então, tem que entender esse aspecto. A mente está fragilizada para reagir a eventos adversos do dia a dia, né? E o envelhecimento, ele já, por si só, ele favorece isso. Não só mentalmente, o tamanho do cérebro diminui, essas substâncias neurotransmissores são produzidos em quantidades menores, a circulação do cérebro ela está menor, medicamentos podem atrapalhar. Então o idoso ele já além do idoso ser aquela pessoa que está acima da família. Então todos abaixo vão trazer preocupações, netos, noras, bisnetos, filhos. Então aquela pessoa tem todo um leque de preocupação. Então ela tem um leque de preocupação maior do que o bisneto, por exemplo, que ainda não é pai ou alguma coisa desse, tem uma criança. Então tem um aspecto social da família, o aspecto do próprio envelhecimento e o aspecto neuroquímico. É doença. Lógico que os medicamentos eles vão tirar os sintomas, vai reequilibrar a mente. Se o paciente ainda tiver alguma coisa que só modificando o pensamento, aí não, isso aí só com a terapia. Por isso que o tratamento de depressão, ele é remédio e terapia. Porque o remédio, ele consegue melhorar 90% dos sintomas. E aí a forma com que o paciente vai lidar com esses agentes estressores, ou seja, vai treinar a mente dele, isso faz com que ele resolva os 10%. E aí é quando a gente tem sucesso. A gente consegue diminuir as doses ao longo do tempo. E o paciente, na velhice, quando ele adquire uma depressão só na velhice, dificilmente ele fica sem tomar o remédio. Não tem aquela fase de cura e depois de diminuição de dose, não. Mas quando é um paciente que já vem desde de outras idades tendo depressão, a gente consegue naqueles 2-3 anos elevar o humor, fazer uma reserva e depois ir desmamando a medicação. E se for com terapia, e terapia leia-se atendimento psicológico, isso, a possibilidade disso dar certo 100% e o paciente curar a depressão é muito maior. Então encarar como uma doença, não é que você vai resolver a dívida, não é que você vai resolver o problema com o neto, não, você está frágil, qualquer coisa, ou mesmo sem ter problema, você vê jogador de futebol, atriz, pessoas que você imagina que tem felicidade plena, mas tem depressão porque é doença. Muito bem, lembrando que você pode mandar a sua pergunta para cá, né, pelo WhatsApp 3421-2270. Sandro Batista dos Santos está dizendo aqui, grande meu primo, doutor Belísio, grande profissional, grande timbaúbense. Você é timbaúba? Não, minha família meu pai é de Cruzeiro, ali dos Currais, Riacho Jardim, minha mãe
é de São Fernando. Mas ali São Fernando tem proximidade com o Timbaúba, vou mandar um abraço para ele aí. Sim, muito bem. Já tem pergunta aqui do ouvinte, né, Alexandre? Cadê? Inclusive, Sidney, lá na Boa Vista, Ramada, é um município que é o sítio da minha mãe, é audiência total. Lembra naquele dia que minha tia estava assistindo? Mamãe estava por lá. Disse que nas casas todas estava todo mundo assistindo. Lá na minha tia Toninha, que quando eu vi Lucas, meu primo, eu vou falar sobre o queijo que ele tá devendo aqui pra gente. Opa! Não foi daquele dia. É verdade. Todo mundo lá ficou cobrando aí no queijo. Um abraço, Toninho. Qualquer dia eu vou delivery espontânea vontade aí, porque o seu familiar aqui não convida a gente de jeito nenhum. Vamos esse final de semana? Nem pro sítio dele, quanto mais pra ir. Viu? Tá certo. Cobrança aqui ao vivo. Quem escuta aqui, os ouvintes, pensa que é verdade. Essa conversa. Vamos lá, doutor Belísio Neto, boa tarde. Sinto muita dor no pescoço. Dor forte, inclusive. Eu sou hipertenso. Qual a medicação? Que é complicado. O doutor pode falar do problema, né? Hipertensão, muita gente tem o mito de que tá com a dor no pescoço é por causa da pressão. Não, muito provavelmente a dor no pescoço é que tá subindo a pressão. Então você tratar a dor é que você melhora a pressão. Aí, não, mas é porque a pressão só sobe quando eu tô com a dor no pescoço. Mas você verifica quando tá normal? Não, você verifica quando tá com dor. Então assim, há esse mito. Lógico que níveis pressóricos muito altos, ou seja, a pressão estando muito alta, você pode sentir uma dor de cabeça, você pode sentir uma dor na nuca, um mal-estar, vontade de vomitar, um aperto no peito, mas em níveis muito altos isso acontece. Ou quando a pessoa está tendo um evento mais traumático, um AVC hemorrágico, uma hemorragia subaracnoide, uma hemorragia entre o osso e o cérebro, né? Então, esse sim. Então, a linha de investigação, na maioria das vezes, é porque o pescoço está doendo. Então, causas de dor no pescoço. O pescoço é uma área, a cervical, né? Na medicina a gente chama, é uma área que tem muitas estruturas que podem causar dor. Músculos, você tem tensão, por exemplo, está tenso, ansioso, está em depressão, os músculos ficam muito tensos, né? Os músculos que seguram o pescoço. Isso pode dar uma dor que a gente chama de síndrome dolorosa miofascial, uma dor por tensão muscular no pescoço. Quem tem artrose, quem tem desgaste nas articulações, os ossos do pescoço, eles ficam ali batendo. Mandar um abraço aqui para minha tia Madalena, lá de Jovem 3, que ela pediu um abraço aqui. Então, quem tem artrose, o osso do pescoço, ele fica ali desgastado e do mesmo jeito que tem artrose no joelho, nas mãos, pode ter no pescoço, pode causar dor. As famosas doenças na região do disco intervertebral. Tem muita gente que tem hérnia de disco no pescoço, tem gente que tem protusão, tem gente que tem doenças no disco intervertebral. Então, doenças nos ossos, doenças nos músculos, tendão, nos tendões, postura, esforço, isso tudo dá dor no pescoço. Então é melhor buscar a causa de dor no pescoço. Como o idoso tem muita ansiedade, muita depressão, muita tensão, a gente pensa sempre nessa área. Como ele tem muita artrose, a gente pensa também nessa área. E assim, tem que se pensar que o idoso ele é geralmente mais de uma causa. É a tensão com a artrose, com o ligamento inflamado, e isso a gente tenta tratar como uma síndrome dolorosa cervical. Muito bem. Tem pergunta em áudio? Muito bem. Lembrando que você pode mandar sua pergunta para cá no 3421-2270. 3421-2270 é o nosso WhatsApp aqui na 102. Para fazer pergunta para o doutor Belísio Neto. Mandar um abraço aqui para dona Eugênia, lá no sítio Carrapateira. A Fátima Barros está pedindo aqui para mandar. Eu tô interrompendo, porque senão no final eu não consigo ver. Eu não consigo chupar cana e assoviar. Eu não sou comunicador como vocês, não. Um abraço para Sula Dantas, para Vanúzia Ferreira. Estão aí no Instagram, na live do Instagram, e a todos que estão assistindo também no Facebook. Muito bem. Doutor, além de todos esses que o senhor já falou aí, tem mais algum sintoma da depressão que é preciso observar, ou que o idoso está tendo e que a gente pode identificar que aquilo é uma depressão? Olha, eu diria que assim, desesperança no discurso. Às vezes ele ri, brinca, mas o discurso dele, tô perto de morrer,
eu já tô velho, não consigo mais. Esse discurso de desesperança, aquele velho que a gente diz, amonfinando, sem querer sair de casa, tudo para ele é mais difícil, mais lento, pode ser um sintoma. Aquele idoso ou idosa que tem uma dor que médico nenhum conseguiu diagnosticar e essa dor corre no corpo, sobe e desce, é nas costas, no pé. Eles trazem muito sintomas físicos numa crise depressiva. O idoso tem essa característica em particular. Eles têm muito somatização, tem gastrite nervosa, dor na barriga, eles têm dor nas costas. As dores que eles já têm da artrose, elas se amplificam, ficam muito piores. Então, aquele idoso que está sem querer sair, que está dormindo demais ou dormindo de menos, está com um discurso meio desesperançoso, ele não espere, ele tô chorando, o mundo está se acabando. E tem, logicamente, aqueles casos clássicos que ele olha para você e já vai, doutor, não tem motivo nenhum, mas eu não consigo parar de chorar. Chorando. Nesse aí, eu sempre digo, qualquer pessoa identifica. Mas o detalhe nesses sintomas físicos, aquele que está... abram a mente para isso, porque se você for esperar sintomas clássicos, se você for achar que é frescura, você for achar que aquilo é doença do inimigo, aquilo ali, Deus não deixa a pessoa ter, que aquilo ali é porque ele está tentando chamar a atenção, aí é onde você cai do cavalo, você deixa de conseguir diagnosticar e de tratar, e acabar com essa história de preconceito. Vou mascarar o sintoma, vou tomar remédio, vou ficar tomando remédio pro resto da vida, ficar dependente. Muito pior ficar dependente da doença, sofrendo sem... É melhor ficar dependente de um cachetinho, né, de um comprimidozinho ali, de um tratamento, de uma conversa com um psicólogo, uma terapia, de uma atividade física, do que ficar com dor, convalescendo e caminhando mais aceleradamente para o óbito. Eu estava dizendo, inclusive, isso semana passada, pegando o caso ali da senhora lá da Zona Norte, que melhor do que criticar, melhor do que dizer que é besteira, melhor do que tudo isso é você cuidar, né? Zelar pela pessoa, amar a pessoa, aproximar a pessoa, ao invés de afastar, aproxime a pessoa, né? Porque isso vai ajudar acolher, né? Acolher vai ajudar exatamente na tomada de decisão dela, de assumir que está com um problema e precisa de ajuda, né? Sozinha, talvez ela não vá conseguir. Eu sempre costumo dizer, a palavra, Sidney, ela fere, né? Quando você quer dizer uma coisa com a pessoa, você consegue ferir. Mas a palavra também conforta. Conforta quando você sabe falar aquela palavra naquele momento certo. Mas o silêncio, ele não desagrada ninguém. Então, o acolhimento no paciente com depressão é primeiro você ouvir. Tô aqui, me diga o que está acontecendo. O que é o que eu posso lhe ajudar? Por aí. E aí você vai ouvindo mais do que falando, porque o que acontece na maioria das vezes? As pessoas, mulher, vá pra ilha caminhar que você tira isso da cabeça. É ou não é? Vê muita gente desse jeito. Isso aí, eu tinha também isso aí, eu comecei a fazer não sei o que, fiquei bonzinho. Comecei sei lá, inventa tanta coisa. Recai. Isso é só... Aí sim você tá mascarando, achando que isso vai se resolver. É ouvir, acolher, deixa todo mundo, isso é porque tá chamando atenção. Não dê atenção. Vá, acolha, pegue pelo braço, ofereça um ombro amigo, o ouvido amigo e leve para a consulta. Isso aí a gente vai... Essa é uma atitude prudente das pessoas que tem alguém com depressão por perto. Se você não sabe o que dizer, fica calado, né? Então, exatamente. Acolhe muito melhor. Tem pergunta de áudio? Vamos lá. Doutor Belício, boa tarde, doutor. Eu estou aqui em Iracema. Olha, doutor, eu tenho 72 anos, sou pertenço, doutor. Doutor, eu tenho uma dor nos meus ossos tão grande, doutor, que quando ataca, eu não consigo nem me levantar da rede. Doutor, é duro. Ataca a coluna, ataca meu rins, ataca as pernas, ataca tudo, doutor. Eu não tenho força para nada. Tem dias que eu passo o dia todinho, tem que comer para comer, não tenho vontade. É um sono tão grande que se eu me deitasse, não me levantasse, eu acho que eu não acordava nunca mais. O negócio que eu faço fosse me levanto, viu? Aí, doutor, pelo amor de Deus, me deu que aí tem um esquecimento forte, também ataca a minha cabeça. Aí eu já não sei mais nem o que é que faço na minha vida. Então eu quero que o senhor, como doutor,
me diga alguma coisa, porque já me consultei demais, passo um remédio, nada serve, eu não sei o que é isso mais não. Eu tomo alivia, mas continua novamente, aquela dor insuportável, doutor. Eu quero que você me diga, pelo amor de Deus. E uma boa tarde para você, muita saúde para você e família, doutor, porque é muito triste a pessoa doente. Pois uma boa tarde, fique com Deus. Olha, Sidney, quem sofre com dor crônica tem que primeiro entender que se a doença é crônica, ou seja, ela é de longa duração, o tratamento é crônico também. Porque as pessoas querem tomar um remédio. Não estou dizendo que é o caso da paciente. Como uma pneumonia, uma gripe, que você toma um remédio ali 5, 7 dias, fica curado, dor crônica, geralmente tem mais de um motivo. É a artrose, é o músculo, é a cabeça que está deixando você mais sensível a perceber que você está com dor, a dor se amplifica. E aí o tratamento é crônico. Então bota na cabeça, eu vou fazer um tratamento crônico para minha dor, seja com remédio, seja com fisioterapia, seja com acupuntura, seja com pilates, ou seja com remédio. Então isso é uma coisa que as pessoas têm que ficar, ter que entender, né? Dor crônica, tratamento crônico. Então, começa por aí. Frustra muito quando você cria uma expectativa de que vai tomar um remédio e vai ficar bom do joelho. Se meu joelho, se é uma artrose, ela vai voltar a doer. Então você tem que entender que você vai ter que fortalecer, vai ter que fazer muitas vezes uma aplicação, tomar um remédio. Isso, você tem que entender que essa doença vai estar com você por muito tempo e provavelmente você vai precisar fazer tratamento por muito tempo. Então essa é uma dica que eu dou para a paciente que está desesperançosa, você viu no discurso, sem vontade. A pessoa, dor é um fator de risco para depressão. Dor, quem sofre com dor crônica sabe. Toda hora, todo dia ela ali. Então a pessoa fica chateado, frustrado. Então, essa minha amiga que é ouvinte aí, 72 anos, ela que é hipertensa, ela procure, não abandone, não ache que não tem jeito, porque tem. Cura é diferente de controle. Você está curado do diabetes? Não. Tem cura? Não. Mas eu tenho controle. Está curado da hipertensão? Tem cura? Não. Tem controle. Da dor, você está curado, as pessoas querem tratar, querem curar a dor, né? Mas, não, você tem controle. Você pode ficar sem dor, tendo a doença lá. Você tem a artrose, mas você pode viver sem dor. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Não se frustre, volte, não deu certo, volta uma vez, volta duas. E uma hora vai acertar. Mas pense sempre que vai ter que ficar, provavelmente, fazendo o tratamento. As pessoas acham, não, tem que fazer fisioterapia, pilates, as pessoas fazem 10 sessões, abandonam. Não muda o estilo de vida, então assim, a mensagem de dor crônica, quem tem dor crônica, provavelmente vai precisar de tratamento crônico e muitas vezes multimodal, em várias modalidades. Vai precisar de alongar o músculo com o fisioterapeuta, tomar o remédio para desinflamar, trabalhar a cabeça com um psicólogo, perder o peso com um nutricionista para não ficar sobrecarregada a articulação. Então várias modalidades, remédio e outras modalidades integradas. A gente sabe que isso, a nível de saúde pública, pode ser complicado. Mas daí a pessoa nem ir ao médico a se frustrar, eu recomendo que essa pessoa não perca a esperança, porque tem sim controle, tem tratamento. Não é para achar que isso é da idade, que não tem mais jeito, de forma nenhuma. Muito bem, tem mais pergunta? Vamos ouvir. Boa tarde, doutor Belício. Eu queria saber que minha mãe tem 82 anos. Tem dia que ela conversa coisa com coisa e fica areada. Ela disse que não sabe onde é que está. Eu queria saber, doutor, o que significa isso? Aqui é Tereza de São José do Brejo do Cruz, doutor. Feliz Natal, doutor, para o senhor. Mandar um abraço para todo mundo lá de São José de Brejo. A turma tem uma audiência grande ali, viu, Cid? Eu tenho muito paciente dali e percebo que eles ouvem muito esse programa. Bom, paciente com 82 anos, ele já tem uma idade que pesa para você ter risco de demência, de Alzheimer, por exemplo, é um tipo de demência. Quando ele começa a desorientar no espaço, ela não sabe se está em casa, se não está, isso é um tipo de desorientação, alguma coisa na mente dela tem. Fala a favor
de ser uma demência, de ser um Alzheimer. Não está dizendo, o discurso está incoerente, não está dizendo coisa com coisa, o paciente não está bem, ele está... Então, muitos desses sintomas vêm piorando ao longo dos meses ou anos, isso fala muito a favor de ser uma demência de Alzheimer. E tem que ser tratado, porque a velocidade com que ela vai desaprender tudo, inclusive não reconhecer mais os familiares, de desaprender a hora de ir no banheiro e fazer no meio da casa, de se alimentar, vai dar muito trabalho se não tratar. Então, sugere muito uma demência, um Alzheimer, um tipo, ou outro tipo de demência, nesse caso lá de São José de Brejo do Cruz. Recomendo fortemente iniciar o tratamento nesse sentido. Muito bem. Tem mais uma? Pessoal daqui do Instagram tem uma pergunta. Idoso fazendo gesto na boca como se estivesse mastigando e fica doendo. Esses movimentos repetitivos, como se estivesse mastigando, se for um paciente que tem Alzheimer, tem uma demência, isso pode ser um sintoma, uma manifestação do Alzheimer. Um comportamento motor aberrante, a gente diz. Muitos deles ficam coçando a pele, outros arrancam a sobrancelha, outros ficam coçando a cabeça. E esse tem esse gesto na boca como se estivesse mastigando. Se tiver demência, pode ser. Alguns medicamentos podem fazer esse tipo de efeito adverso. Atuam no sistema nervoso central, ali são movimentos estereotipados, a gente diz. Então, vê se tem algum medicamento que pode estar causando esse gesto na boca, ou se tem alguma doença na região que controla nosso movimento. Parkinson e outras doenças que cursam nesse sentido de movimentos involuntários. Essa é a linha de investigação. Mandar um abraço aqui para seu Manel e Dona Maria Cajaíba, Rejane manda. Pode, né, Cida, aqui? Fala. Pode. Boa tarde, assistindo lá de São João do Sabugi, mandar um abraço para todo mundo lá de São João do Sabugi. Rapaz, esse negócio. Doutor, a vitamina D em 19 é baixa? Se for um idoso, o normal é de 30 para cima. Adulto jovem, o ponto de corte é 20. Então, idoso é 30. Quais são os sintomas de hipoglicemia em idoso? Hipoglicemia é a glicose baixa. Sudorese, fica suando frio, começa a desmaiar, né? Ele perde a consciência. Então, é suor frio com desfalecimento. É a glicose baixa.